Você realmente entendeu aquele final de Stranger Things? Quem foi o Vecna e como a Ellie vai ganhar os poderes de volta? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo isso e olha, mais completo do que esse vídeo aqui, impossível. Vem comigo. Fala aí, nerds, aqui é o Adriano. Então, pessoal, já vou avisando que esse vídeo aqui tá repleto de spoiler da 4ª temporada, tá bom? Então, se você não viu a série ainda, só clicar aqui que é a minha análise sem spoiler. Como eu tinha falado nesse vídeo aqui que tava sem spoiler, né? Eu gostei muito dessa 4ª temporada de Stranger Things, com certeza, né? Foi uma das melhores, talvez a melhor ali, né? Dependendo da primeira temporada, que também foi muito boa. Tipo, já falei também que nesse vídeo ali que a minha nota pra série foi de 9,5 para essa 4ª temporada. E tipo, porque a série deu alguns moles ali, eu vou explicar isso no vídeo também. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo, desde quem é o Vecna e qual é a origem dele, por que isso afetou todo o universo de Stranger Things, tipo, porque ele criou tudo, na verdade, né? E até o que vai acontecer na segunda parte da temporada, que vai estrear só no dia 1º de julho. E infelizmente, cara, maratonei tudo correndo para trazer para vocês. E infelizmente só vai estrear 1º de julho. Mas antes de eu te passar essa informação toda, que esse vídeo aqui tá mais que completo, se inscreve no meu canal, porque aqui eu gosto muito de Stranger Things e tô sempre te trazendo tudo sobre essas informações da série, te contando tudo sobre os personagens, a origem. Eu vou trazer muito vídeo sobre Stranger Things. E para você não perder, se inscreve no meu canal e ativa o sininho e mande para um amigo que também gosta de Stranger Things, que aí você vai estar ajudando a ele e me ajudando também, tá bom? Se inscreve aqui, vamos pro conteúdo. Como a gente sabe, né, a história principal foi dividida em 3 núcleos principais, né, dessa 4ª temporada. O primeiro núcleo é contando a história da Eleven e os seus poderes. O segundo é contando sobre as crianças, né, os adolescentes lá em Hawkins e o Vecna, né, no caso. E o terceiro é contando sobre a Joyce e o Hopper lá na União Soviética, lá na Rússia. Vou começar falando sobre a Joyce e o Hopper, né, que por mais que é uma coisa bem interessante, tipo, foi bem legal ela resgatando ele nessa nova temporada, eles cometeram alguns erros. A história de ver o Hopper lá na União Soviética e a Joyce indo buscar ele foi uma coisa muito interessante, de fato, porque, tipo, a gente viu todo o caminhar dele, ele se virando sozinho, foi bem legal. O único problema é que eles destrincharam essa história, que não é tão grande, em vários episódios, em 7 episódios. E por causa disso a história ficou se repetindo várias cenas, sabe? Coisas que não tinham muito sentido. Dava para ter contado essa história tranquilamente em uns 3 episódios. Na realidade, o problema não tá em terem ficado enchendo a linguiça, porque isso aconteceu, e sim porque teve muitos episódios grandes. Tipo, não tinha necessidade de tantos episódios longos assim. Tivemos histórias que precisavam muito mais de tempo de tela, muito mais de um desenrolar, que acabaram tendo que dar espaço por uma história que ficou só enrolando. Como foi o caso, né, da história do laboratório de Hawkins e a Ellie descobrindo as coisas da sua infância. E isso foi sensacional e totalmente necessário. A gente precisava saber toda essa história, mas ficar falando sobre aquilo foi sacanagem. Falando a real é que cada episódio era pra ter no máximo 1 hora ali, tipo, forçando ainda, tipo, muitas coisas importantes, como foi os garotos lá em Hawkins e o Vecna, era muito mais importante do que ficar enchendo a linguiça com o Hopper. Porém, também não vou ficar sendo aquele chato da história, né, porque a história do Hopper com a Joyce foi super legal, ver aquela luta sinistra contra o Demogorgon, o bicho saiu matando todo mundo, foi com certeza uma das melhores cenas da temporada. O bicho Demogorgon, ele tava sinistro demais, e o Hopper, né, com aquela estratégia dele, foi bem legal. Já que eu estou falando uma das melhores coisas dessa nova temporada, não posso deixar de falar sobre o Vecna com a Max. A Max, nessa temporada, ela deu um show de atuação, por mais que a dublagem ficou meio estranha. Eu praticamente estranhei um cadinho a dublagem, não sei se mudaram o dublador, porém, tipo, foi muito sinistra, principalmente lá no episódio 4, né, quando ela começa a se tornar uma vítima do Vecna e começa a ter alucinações, e tipo, isso foi incrível, né, o quanto os garotos lá junto com ela estão tendo que desvendar os mistérios e ela sofrendo por causa daquilo tudo. Foi sensacional. E já que estamos falando de show de atuação, como que eu não vou falar de um dos melhores personagens dessa nova temporada, que com certeza, né, tipo, lembrou muito a vibe lá do Billy da 3ª temporada, né, que é o irmão da Max. Com certeza é o Ed. O Ed lá do clube do Hellfire, com certeza foi um dos melhores personagens, que chegou como um personagem secundário, porém roubou a cena ali como um nerd de verdade, um nerd sinistrão ali. Quem não percebeu aquela cena que ele soltou uma referência a Senhor dos Anéis, cara? Pô, aquilo ali
foi uma fanservice sinistra, porque eu sou muito fã de Senhor dos Anéis e ver uma referência a ela é sempre bem-vinda. Porém, ao mesmo tempo, né, que o cara é super gente boa, tipo, super legal, o cara também sofreu pra caraca, tipo, eu fiquei com pena dele, coitado do cara. Tipo, toda a cidade ficou procurando ele, sem ele ter culpa nenhuma. E foi acusado de 2 homicídios, sendo que o cara era inocente, cara, coitadinho. Fora que o cara viu 2 pessoas morrerem de uma forma assustadora na frente dele, cara. Pelo amor de Deus, você imagina o psicológico do cara. Aliás, né, quem tá sofrendo muito também sou eu, porque você tá até agora aqui e não deixou o seu like. De novo eu vou falar isso aqui, porque pelo amor de Deus, eu falo e você não se inscreve, você não deixa o seu like, e aí é sacanagem, né? E se inscreve aqui, porque ainda tem muita coisa que eu vou falar nesse vídeo, tá bom? Só uma lembradinha. Em relação a essas mortes, nós temos uma coisa muito legal, né? Triste, mas é legal. Por quê? O Vecna, né, quando ele mata as pessoas, ele abre um portal. E como que ele abre um portal? Tipo, isso é muito sinistro, eu vou explicar isso pra vocês. E como estamos falando do Vecna, não podemos deixar de falar do maior plot twist dessa temporada. Que sinistro que foi, porém, vou deixar isso pra contar daqui a pouco, fica comigo até lá. Porém, pra eu conseguir explicar esse plot twist, né, do Vecna, eu preciso explicar o pessoal que tava lá em Hawkins, né, investigando sobre as mortes, que foi aquela molecada lá. Eles acabaram descobrindo, né, que uma líder da torcida ali foi morta em frente ao Ed, né, e isso, tipo, foi bem sinistro, pesada, aquela morte foi muito triste. Então o Ed conta como foi a morte dela e aí começa a investigação. Bom, a investigação não foi só deles, porque enquanto isso, né, eles estavam investigando lá, um monte de babaca lá que começa do time da escola lá começou a fazer uma busca pelo Ed pra se vingar por causa que tinha matado a mulher do cara. E eu também fiquei com muita raiva porque o Lucas estava no grupo desses caras, cara. Eu juro que eu fiquei muita raiva porque, tipo, ele abandonou os amigos desde a infância pra ficar meio popular. Pô, isso foi uma sacanagem. Porém, ainda bem que ele se redimiu e voltou a ficar com os amigos, né? Porque, pelo amor de Deus. Enquanto isso, tava tendo um rolo também aí com o Vecna, tentando, né, e atacando as pessoas que tinham traumas, né, por causa de alguma coisa ruim que aconteceu com eles na infância, principalmente coisas ruins que aconteceram na família dessas pessoas, e eu já vou explicar o porquê disso. Nesse momento nós vimos que o Vecna, né, acaba pegando a Max e acaba fazendo um monte de ilusões com ela começa a ver um monte de coisa, né, e tipo, na tentativa, né, dos garotos ali começa a tentar salvar ela, tipo, fica esse rolo todo, coitadinha da menina, o pessoal tava doido pra salvar ela. Com isso, a Nancy tem uma ideia de ir até o primeiro homem que foi a vítima do Vecna. Esse homem foi o Victor. O Victor, né, que teve toda a sua família morta por esse demônio, né, e ele foi acusado de assassinato por ter matado toda a sua família e foi preso por esses motivos. Elas vão até a prisão, né, no caso, ela e a outra menina vão pra descobrir todo esse massacre. E ele falou que as mortes do bicho, né, tipo, eles começaram com bichos mortos pela casa, começou com pesadelos, coisas se mexendo, até que toda a família morreu e ele iria morrer também quando ele ouviu uma música. Então ele acordou do transe e acabou que ele sobreviveu. Porém também foi uma praga ter sobrevivido, coitadinho do cara. Com essa informação, ela e a outra menina percebem que o jeito de vencer o demônio é com música. Então eles falam isso pro Dustin, né, que tipo, naquele momento ele tinha que salvar a Max e bota ela pra ouvir a música, né, preferida no fone de ouvido dela. Por que que eles fazem isso? Porque quando ela tava ali no cemitério junto com o pessoal, ela tava decidindo fazer algumas cartinhas pro pessoal que tipo, que ela gostava, e também fez um pro Billy, o Billy que tava morto, então ela foi pro cemitério. Nesse momento, né, o Dustin coloca os fones dela e consegue libertar ela do transe pra fugir do Vecna, que ela já tava quase morrendo naquela cena. E que cena sinistra, me concorde comigo, bote aqui nos comentários, porque aquela cena ali com aquela trilha sonora, e eu já falei que eu gosto de trilha sonora, aquela cena foi incrível. Aliás, quase me esqueci de falar do Mike, o Will e o Jonathan, né, que estavam em busca da Eleven. A Eleven que tinha sido presa por bater na menina lá sofrendo bullying, no caso, ela sofrendo bullying daquela menina, e cara, que satisfação de ver ela dando aquela paulada na cabeça da menina, porque cara, que ódio que tem de bullying, aquilo foi muita sacanagem. Ela também tinha sido presa, né, acabou sendo presa por alguns cientistas, né, para conseguir recuperar os poderes dela. E esse pessoal do governo, né, barra cientista que estava ajudando a Eleven, ficaram responsáveis por vigiar esses 3 garotos. Tipo, só que acabou, né, chegando o governo do mal, né, que tá querendo matar a Eleven, e começa a sair matando geral, tipo, uma cena muito brutal. E essa cena, pra você que não sabe, foi um tiroteio em plano sequência, uma coisa que é muito difícil de acontecer, né, porque tem que ter muito treinamento, muito ensaio, então foi uma cena muito bem bolada, tipo, plano sequência, pra você que não sabe, é uma coisa que não tem aqueles cortes, então foi muito sinistro. E eu espero que finalmente eles resolvam essa coisa da Nancy aí com o Jonathan, pelo amor de Deus, tomara que ela fique com o Steve, já não aguento mais ver o Jonathan, virou um Zé Droguinha aí na história.
ficou muito chato nessa nova temporada. Tomara que resolva isso logo. Já falando da Eleven, nós temos uma história bem interessante também, porque para ela conseguir trazer os poderes de volta, né, ela tem que meio que destravar uma parte ali do cérebro, né, onde meio que ela acabou se bloqueando por traumas, coisas ruins do passado dela, né, totalmente compreensível. Com isso ela começa a ter que rever memórias dela que estavam gravadas em fitas quando ela era criança e tem que ficar vendo toda essa história de novo. Imagina que trauma você ficar vendo essa história de novo, né? E é bem legal como eles deram um aprofundamento nessa história do laboratório de Hawkins. Finalmente, né, contaram coisas que a gente nunca tinha visto. Nessas memórias a gente descobre que ela também sofria bullying dentro do laboratório. Ô menina azarada, né? As crianças, né, que estavam com ela, que também sofriam experimentos, não gostavam dela e por isso ela não sabia controlar os poderes e eles sabiam que ela era mais forte que ele, só que ela não sabia. Com isso, um garoto que trabalhava lá começou a fazer amizade com ela, para tentar ajudar ela e até tentar fazer ela se libertar. Infelizmente, acabaram sendo pegos, porém ele acaba que fala, tipo, calma aí, deixa que eu resolva aqui, e começa a matar geral, cara, tipo... Aí ele, nesse momento, ele revela, né, que ele é o número 1. E, tipo, antes disso, ele tinha pedido para ela tirar o chip do pescoço dele, que bloqueava os poderes, só que ela não sabia, né? E, tipo, cara, foi muito incrível, né? A gente descobriu que aquele massacre não foi feito por ela, né? Porque, coitadinha da menina, ela que tava achando que ela tinha matado aquilo tudo, só que ele que tinha matado todos os funcionários, incluindo as crianças. E ele explica, né, pra ela que ele é o número 1, né, o número 1, que é o primeiro garoto a sofrer os experimentos lá do laboratório, que era meio que uma lenda, né? Porque nenhuma criança tinha visto ele em toda a vida, né? Tinha do 2 pra frente, o 1 não tinha. E ele revela também que é o filho do Victor, o mesmo que matou toda a família. Então, quer dizer, ele matou toda a família e ele iria matar o pai também. Só que quando começou a tocar música e ele não sabia controlar os poderes, acabou que ele entrou em coma ali e o pai sobreviveu. Pesado isso, né? Com ele em coma ali, né, ele foi levado até o laboratório, onde começaram a fazer experimentos nele. E o DNA dele foi responsável por dar poderes para todas as crianças. Cara, isso foi incrível, foi um enorme plot twist, minha cabeça explodiu quando eu descobri que ele era o Vecna. Ele tentou também matar a Eleven, né, ali conversando com ela, porque ela não concordou com ele, né? Aquele tipo papo do mal, tipo, venha ficar junto comigo para ficar super poderosos. E com isso ela vai e mata ele, né? Tipo, uma luta ali bem sinistra, né? E acaba que ela mata ele, tipo, lançando ele na parede. E com isso abre um portal. E ele é o responsável por abrir um portal para o mundo invertido. Que sinistro! E desse portal surgiu o mundo invertido, gente. Tipo, ele foi morto, né? Ao ser morto pela Eleven, acabou que ele meio que ele foi conjurado ali para uma outra dimensão e o seu corpo foi meio que se queimando, se deformando assim, ao se tornar o Vecna. Cara, que cena sensacional, a gente vê o númerozinho aqui no pulso dele, foi incrível. E isso explica totalmente o porquê das crianças que ele captura, né, tem traumas familiares, porque ele mesmo tinha traumas familiares, ele não gostava da família dele, cara, isso foi bem pesado. Também explica, né, por que quando ele mata uma pessoa, se abrem portais, porque literalmente ele é o criador do mundo invertido, então quando ele morreu, ele abriu o portal, então quando as pessoas morrem, abrem portais também. E o legal é que finalmente também explicou por que a Eleven tem tanta ligação com o mundo invertido, porque tipo, ela tem DNA do cara que é o responsável pela dimensão, responsável pelo mundo invertido, então ela tem ligação com ele. Isso foi sensacional. Para a segunda parte de Stranger Things, né, que vai lançar no dia 1º de julho, nós podemos teorizar algumas coisas aqui e entender, né, praticamente o que vai acontecer nessa próxima temporada, né, próxima parte, no caso. Como, por exemplo, a gente viu no trailer, né, que o Ed vai estar tocando uma guitarra lá no mundo invertido, e vai ser uma cena provavelmente muito sinistra, e a gente sabe que a música é a fraqueza do Vecna. E como a gente sabe, né, o Vecna acabou pegando a Nancy, deixando ela em transe, e com isso eles vão ter que resgatar ela, e provavelmente vai ser o Ed, né, tocando aquela guitarra. Outra coisa que deve acontecer nessa próxima parte é o Hopper finalmente encontrando a Eleven. Isso deve mostrar lá no final do último episódio, provavelmente, né? Quando eles vão sair da Rússia. Porém, eu acredito que não deve ser tão fácil assim. Deve acontecer alguma coisa. Eles não devem só pegar um avião e ir embora, né? Deve acontecer alguma coisinha por ali. Fora isso, também tem uns casos, né, que devem ser fechados, pontas soltas que devem ser fechados. Tomara que sejam fechados nessa última temporada, como o romance da Nancy e o Steve, né? Tomara que ela se separe do Jonathan e a sexualidade do Will, que tenho 99% de certeza que ele gosta do Mike, por mais que eu ache isso muito estranho, porque, tipo, é o melhor amigo dele, eu tenho certeza que ele gosta do cara. Então, tomara que resolva isso logo, né? Ou o Mike dá um fora nele, ou eles fiquem juntos, mas o que eu acho improvável.
mas tem que resolver isso. Mas e você, gostou dessa quarta temporada de Stranger Things? Você acha que foi a melhor temporada? Qual é a sua nota para essa próxima temporada? E o que você espera ver no dia 1º de junho? Comenta aqui, se inscreve no canal. Como eu já falei com vocês várias vezes, não se esquece de se inscrever aqui e mande para um amigo seu. Isso me ajuda demais, tá bom? Valeu!